Compartilhar com vocês rapidamente uma palavra sobre a igreja. Que palavra é essa? O tema meu hoje é o povo mais abençoado do universo. Vamos dizer todos juntos? O povo mais abençoado do universo. Tá fraco. Vamos lá, todo mundo junto? O povo mais abençoado do universo. Por favor, nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1. E nessa hora, eu espero de todos aqui muita reverência. Nós vamos ler a partir do verso 3, somente até o verso 13. Portanto, 10 versículos. Efésios, capítulo 1. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso para o louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vou repetir. Qual é? O verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Quem salvou a gente? O evangelho. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a prova da salvação em nós, que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu vou falar e vocês vão repetir nas palavras. O povo forte, o povo mais abençoado do universo. O povo mais abençoado, irmãos, da eternidade passada e da eternidade futura é a igreja. O livro de Efésios é uma carta escrita por Paulo, o apóstolo, quando esse estava em sua primeira prisão lá em Roma. Paulo preso, ele teve muito tempo para escrever. E ele escreve algumas cartas da prisão, e Efésios é uma delas. Paulo endereça esta carta, essa magnífica carta, meus irmãos, para a cidade de Éfeso. Ele diz lá no verso 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A cidade de Éfeso, como muitos de vocês sabem, era a capital da Ásia Menor. E era uma grande metrópole naqueles dias, com uma população de mais de 300 mil pessoas. Ela era o centro do culto da deusa Diana.
O templo da deusa Diana em Éfeso, irmãos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acredita-se que o templo era bem maior, pelo menos 4 vezes maior do que o Partenon, que era o prédio mais famoso do mundo antigo, que ficava em Atenas. Meus irmãos, Paulo morou 3 anos em Éfeso, nessa cidade. Ali ele plantou a igreja do Senhor naquele lugar. Aquela igreja foi tão forte que influenciou toda a Ásia. Paulo aborda aqui nessa carta o assunto igreja. O assunto igreja. Ele fala aqui sobre a questão da reconciliação dos judeus e dos gentios, porque a igreja é a união de 2 povos. A igreja é o centro, é o povo de Deus. Ele pega as pessoas que não conheciam a Deus, todos os gentios e todos os judeus, e fazem eles convergirem em Cristo, se tornando a igreja. Paulo vai falar do mistério do Evangelho, que esteve oculto por muitas eternidades. Paulo vai falar aqui sobre a plenitude do Espírito, sobre princípios e valores da família. Paulo vai falar aqui sobre a batalha espiritual, sobre a unidade da igreja, sem dúvida nenhuma. Paulo vai falar sobre doutrina, mas Paulo vai falar sobre a prática da vida cristã, porque para Paulo não tem como nós sabermos e não praticarmos. Para Paulo, a sabedoria implica em aplicarmos o conhecimento que temos, o conhecimento da palavra de Deus. Mas sem dúvida nenhuma, o assunto principal aqui, o assunto que norteia a carta é o assunto igreja, é o assunto família. O ponto central dessa carta, como disse, é o que Jesus fez através do seu ministério, através da história, e continua fazendo através do seu Espírito Santo. Ele vai detalhar tantas coisas, mas principalmente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi estabelecido por Deus muito antes da fundação do mundo. E Jesus prova que tinha condições de nos salvar, porque como diz João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, meus irmãos, aquele que pôde entrar diante de Deus e pagar o preço do nosso resgate. Paulo vai dizer que nós estamos em Cristo, organicamente unidos pela fé, nos tornamos a igreja do Senhor. E aí você pode perguntar, o que é a igreja? No começo do 1º século, irmãos, igreja era uma comunidade, era um movimento, o movimento dos santos. Ao longo dos anos, a igreja se tornou uma instituição. E agora, alguns conhecem a igreja simplesmente como prédio. Mas uma das melhores definições de igreja que eu ouvi, baseada em Efésios, foi dada pelo pastor John Stott. Ele diz que igreja é uma família para o Pai. Igreja é um corpo para o Filho. Igreja é um templo para o Espírito Santo. O tema central dessa carta, irmãos, é a nova sociedade que Deus agora faz nascer. Como que essa sociedade veio existir? As suas origens, reveladas em Cristo, através do Pai, o seu crescimento, enfim, tantas coisas a respeito dessa nova humanidade, dessa nova sociedade. A gente minimizou muito a igreja, quando a gente diz que a igreja é um prédio. Por isso que a gente não gosta, e a gente usa essa expressão aqui, dizendo que igreja é família, porque a família é um coletivo que chega muito próximo da ideia do que é igreja na perspectiva de Deus. Por isso que a gente aqui na Igreja de Cristo Dogmas diz que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja não é um lugar para ir, um evento para participar. Igreja é uma família. E essa família foi criada sob a perspectiva de uma nova humanidade. Talvez a gente se acostumou tanto a entrar em igreja que a gente não entende o mistério extraordinário que está por trás disso.
Porque esse negócio de novo ser humano e nova sociedade tem sido tentado por muitas pessoas ao longo da história humana. Talvez o mais famoso é Karl Marx, esse filósofo alemão que viveu no século XIX. Esse homem foi responsável pelas bases do socialismo. E ele idealizou também, irmãos, um novo homem, uma nova sociedade. Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E ainda hoje, aqui no Brasil, captaram a visão de Karl Marx e estão tentando produzir socialmente, politicamente, filosoficamente, esse novo homem, que vai dar origem a essa nova sociedade. Porém, Marx não atentou para o fato de que esse homem, ele é corrompido e ele não é restaurável. Ele não viu o problema, que a solução, ele viu a solução do problema basicamente em termos de estrutura econômica, política. A nova sociedade proposta por ele seria uma sociedade sem classe e que após a revolução daria origem a um novo homem, que daria origem a uma nova sociedade, um novo povo. Mas como ele estava errado, irmãos, e tantos outros? Porque o que Paulo está nos propondo aqui, por uma revelação de Deus, por uma revelação bíblica, é que o plano do propósito de Deus, pensado, elaborado e executado por Deus, antes da fundação do mundo, pelo seu Filho, que é a referência exata do homem perfeito, é um plano infinitamente mais glorioso, um plano infinitamente mais radical. Porque sob a perspectiva bíblica, irmãos, o ponto-chave da questão é muito mais profundo do que a injustiça social, muito mais profundo do que a estrutura econômica. Então Paulo fala de uma solução muito mais extraordinária e muito mais radical do que qualquer pessoa aqui pode imaginar. No plano de Deus revelado a Paulo, ele propõe nada menos do que nova criação. No livro de Efésios, irmãos, pelo menos por 3 vezes, Paulo emprega essa palavra nova criação. Assim, de acordo com esse ensino das Escrituras, o novo homem, a nova sociedade, só podem ser produtos da ação criadora de Deus. Só pode ser produto da ação de Deus. A reestruturação econômica, social, proposta por Karl Marx. Sinto muito. Se você é alguém adepto desta filosofia, eu sinto muito te dizer, você não deveria ser, porque Deus em Cristo Jesus já te deu algo muito mais extraordinário. Supostamente, eu creio que Deus já te deu isso. Porque nenhuma filosofia pode produzir um novo homem, uma nova sociedade. Pois esses efeitos extraordinários, irmãos, estão além do poder, estão além da tecnologia, estão além da filosofia, estão além da engenhosidade humana. Os seres humanos, eles podem criar novas tecnologias para facilitar a vida dos homens, mas jamais são capazes de recriar o homem. É comum, meus irmãos, os homens, os inteligentes, os estudiosos, é comum eles subestimarem o pecado e superestimar a capacidade humana. Mas preste atenção no que eu vou te dizer hoje, porque isso é de uma profundidade extraordinária. O pecado afetou todas as áreas da vida humana. Para termos uma ideia, irmãos, eu sou bombeiro e tive na ativa por 32 anos e vi isso muitas vezes. O pecado talvez pode ser ilustrado como uma carreta de 2 eixos que pesa 33 toneladas e carrega 42 toneladas. Vir numa via e pegar alguém de maneira displicente e atropelá-lo. Vi isso, ou o resultado disso, não apenas uma vez.
Irmãos, aquela carreta com aqueles milhões de quilos, milhares de quilos, ela destroça aquele corpo humano de uma maneira que o corpo fica irreconhecível. Se não fosse a questão do DNA, ninguém seria capaz de reconhecer aquele ente querido. Todos os seus tecidos, todos os seus ossos, todos os seus músculos, o acidente não deixa nenhuma parte do corpo intacto. Comparativamente, irmão, foi nesse nível que o pecado nos atingiu. Todos os nossos anseios, motivos e relacionamentos foram afetados negativamente pelo pecado. Muito, muito, muito mais além do que essa figura do acidente com uma carreta pode retratar aqui. Ao ponto, irmãos, do profeta dizer, não há quem faça o bem. O profeta dizer, não há um justo sequer. O profeta dizer que o coração do homem é enganoso, é totalmente corrupto, é depravado. Não existe virtude, meus irmãos, em nenhum ser humano capaz de reconciliá-lo com Deus ou de desvencilhá-lo dos efeitos do pecado. A palavra do Senhor diz em Romanos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, porque não é possível isso ter origem em outra coisa, senão no Filho perfeito de Deus. Por favor, aplauda Ele, se você crê nisso. O nosso caso, meus irmãos, é tão grave. A situação do ser humano é tão grave, e às vezes nós minimizamos isso. Quando Nicodemos, um homem de um nível alto, de moral, de padrão ético, familiar, religioso, foi à noite estar com Cristo em João capítulo 3, o texto sagrado diz que aquele grande homem, aquele grande cidadão, aquela pessoa acima da média, nos padrões éticos, sociais, religiosos, ele disse, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ver o reino dos céus? E Jesus vira para ele e diz, Nicodemos, é necessário, essa palavra é extraordinária, irmãos. É necessário, sabe o que é isso? Você nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, deu perda total, pode jogar tudo fora, não dá para consertar, não dá para reorganizar esse atropelamento terrível que o pecado nos fez, não dá para juntar os pedaços. O único modo de resolvermos isso, Jesus está dizendo para Nicodemos, é começarmos do zero. É começarmos do zero com você. De forma, irmãos, que o plano perfeito de Deus não é nos consertar, mas é nos recriar, dando início a um novo ser humano. E é isso que Jesus faz pela cruz, pelo Evangelho, pelo seu Espírito Santo. O homem recriado por Deus a partir de Cristo, ele dá origem a uma nova sociedade. Que sociedade é essa? A família do Pai, o corpo do Filho, o templo do Espírito Santo. O que é interessante é que todas as figuras da igreja, elas aparecem no coletivo. É a figueira, é o exército, é o rebanho, é a família, é o templo feito de pedras vivas. O que significa, amados, que é impossível um homem sobreviver fora do corpo. Um membro sobreviver fora do corpo. Uma pedra viva se sobressair fora do prédio. Uma ovelha existir, coexistir, se alimentar, produzir fora do rebanho. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão desprezando a igreja. Ah, eu amo Jesus, mas eu detesto a igreja. Você sabe por que eu detesto a igreja? Porque as pessoas são chatas, porque as pessoas são difíceis. Eu
detesto a igreja, eu não suporto a igreja porque eu não suporto gente. Mas em Mateus 16, 18, quando Jesus perguntou assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse: sobre esta pedra então edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: olha, essa igreja, ela tem força divina, mas ela tem limitação humana. É sobre esta pedra, Pedro, que eu edificarei a minha igreja. Às vezes, irmãos, quando nós estamos dizendo que não conseguimos conviver com a igreja, não conseguindo conviver com os irmãos, nós estamos dizendo que não somos igreja. Se você está fugindo da igreja, se você está fugindo dos irmãos, se você não restaura as relações, se você não é ávido, como diz Mateus capítulo 18, em uma vez, em duas, três, para restaurar as relações dentro do corpo da família, o que você está dizendo é: você frequenta um prédio, você vai a uma reunião, você está em uma instituição, mas você não é crente, você não nasceu de novo, você não é família de Deus, você não é povo de Deus, você não é de Deus. Porque aqueles que são de Deus negaram as suas próprias naturezas. Porque se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Eu queria considerar apenas o verso 3. Porque essa carta é tão rica, irmãos, que a gente pega um verso e a gente não consegue sair de lá. E o verso 3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por isso que o meu tema é: você, eu, a igreja, o povo de Deus, é o povo mais abençoado de toda a terra. Você pode ser desprezado, como foi a igreja primitiva desprezada pelo Império Romano e atacada por ele. Você pode ser perseguida, como foi a igreja primitiva, perseguida pelo Império Romano e pelos religiosos da época. Ela pode não significar nada para o mundo, mas como disse o anjo a Daniel lá na Babilônia: você é muito amado no céu. Por favor, aplauda ao Senhor. Aleluia! Você é muito amado no céu. Você é igreja, porque não tem a ver contigo, tem a ver com a marca da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Então não ser igreja é uma loucura, porque é permanecer estraçalhado como alguém que depois de sofrer um acidente, ser atropelado por uma carreta e está destroçado e não tem como a si mesmo se erguer. Se alguém não é igreja, vive a loucura, porque o evangelho está pregado em todos os lugares. E alguém está dizendo: olha, eu sou honesto, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada dessas coisas. A marca que impera sobre os filhos das trevas, aqueles que não conhecem Jesus, é a marca do pecado. Mas para os filhos da luz, a marca que impera é a marca do sangue, é a marca da cruz. Por favor, aplauda ele. Aleluia. Eu não sei se é possível a gente cantar essa canção cada vez que a minha fé é provada. Só um instantinho. Queridos, eu disse para vocês que eu queria considerar apenas o verso 3. Segundo o verso 3, nós somos abençoadíssimos. E essa bênção, ela tem 3 características. Primeiro, o Pai é a fonte de toda a nossa bênção. Diz o texto: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos lembrando, irmão, que a fonte de todas as nossas bênçãos é o Pai. Foi Ele quem nos fez riquíssimos de todas as bênçãos. É por isso que Jesus está nos dirigindo sempre à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Se você precisa de alguma coisa, é ao Pai que você tem que ir, porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. De quem, segundo o apóstolo Tiago diz, procede todo o dom perfeito do Pai das luzes. Toda a dádiva vem dele. O texto sagrado, nesse verso, está falando a respeito também da natureza dessa bênção. A natureza das bênçãos é espiritual. Essa bênção é espiritual.
ela não é algo material, porque algo espiritual, diz Paulo, coisas que a gente não vê são superiores às coisas que a gente vê. Um homem que não conhece a Deus, ele é guiado por vistas, mas aquele que conhece a Deus é guiado por coisas com as quais ele não é capaz de ver, mas ele sabe que existe. Jesus tentou provar isso para Nicodemos, dizendo: o vento sopra onde quer. Você não vê, mas você o sente. Então deixa eu dizer algo para você. Você não precisa, eu não preciso provar para você que isso que estou falando é verdade, que Jesus tem algo para fazer na sua vida. Que Jesus quer te transportar das trevas para a luz. Porque assim como o vento sopra onde quer, assim como você porque é capaz de sentir o vento, ou esse calor que está aqui agora, e assim como esse vento existe, esse calor também existe, apesar de você não ver. Saiba de uma coisa, essa bênção que o texto está propondo é uma bênção espiritual. Você não pode ver, ela não pode ser objeto científico. Ela é espiritual. Quantos estão entendendo aqui? De forma que hoje eu não preciso materializar nada para que você hoje lance-se aos pés do Senhor e diga: eu quero ser igreja. No passado, as bênçãos eram materiais. Deuteronômio capítulo 28 diz: se você obedecer, você vai receber isso, se você aquilo. Mas em Cristo Jesus, as bênçãos são espirituais. E elas não dependem de mim. Ela é algo que vem lá do Pai das luzes. Ela vem de Deus. Não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu mérito. Não tem a ver com o seu esforço. Não tem a ver com a sua dedicação. Você é abençoado. Você é abençoado espiritualmente por causa do Pai das luzes. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha as bênçãos espirituais, tenha a vida eterna. Terceiro lugar, outra característica dessas bênçãos é que a esfera das nossas bênçãos é celestial. Essas bênçãos estão no âmbito celestial. Diz o texto, elas estão nas regiões celestiais em Cristo. O que mostra que essas bênçãos espirituais, irmãos, vindas do Pai para nós, encontram-se guardadas numa esfera protegida, onde ninguém pode roubar, mas que nós podemos acessar livremente, independentemente do lugar que estivermos, condição social ou econômica que vivermos. Como disse Jesus, trabalhai não pela comida que perece, como a pastora Sônia ministrou aqui semana passada, mas trabalhai pela comida espiritual que não perece. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. Aquele filme de Paulo, o apóstolo, produzido lá em Hollywood, aquele filme é extraordinário, porque tem um momento que o romano pergunta, quer entender o evangelho, quer entender a igreja, quer entender o mundo cristão, a vida cristã. Ele então ilustra como uma aguinha. A vida aqui na terra é como uma aguinha que alguém tenta segurar, mas que não segura, porque ela vai fugindo entre os dedos. E a vida que Cristo quer dar, irmãos, ela é como um oceano, o qual o homem não pode dominar. Essas bênçãos são espirituais, irmãos. Elas são reais, elas estão na esfera celestial, elas estão guardadas. As pessoas estão muito interessadas, principalmente nas coisas terrenas, porque esse é o lugar que elas vivem. Mas a palavra do Senhor diz em muitos lugares na Bíblia, que a vida do cristão está guardada em Deus, em Cristo, no lugar celestial, no céu. Nossa cidadania encontra-se no céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20. Nosso nome está escrito no céu, diz Lucas capítulo 10, versos 20. Nosso Pai está no céu, Pai nosso que estás no céu. Diz Colossenses capítulo 3, mas diz o Pai nosso em Mateus capítulo 6. Paulo conclui esse verso dizendo que nós somos cidadãos do céu, que há uma segunda esfera em Cristo. Vamos ficar de pé. Enquanto você está ficando de pé, repita comigo essa frase
Em Cristo. Em Cristo. Mais forte, em Cristo. Em Cristo. Vai falando isso, em Cristo. Você é um cidadão do céu, filho. Você está em Cristo. A ideia aparece várias vezes nesse texto. Você sabe que do verso 1 ao 14, a palavra em Cristo aparece 14 vezes. 15 vezes pelo menos. Expressões correlatas. 15 vezes. Os crentes são fiéis em Cristo. Os crentes são escolhidos nele, em Cristo. Os crentes recebem a graça nele. Nós temos a redenção dos nossos pecados nele. Somos selados nele. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, a família do Pai, o templo do Espírito Santo, ficar fora da vida da igreja, quando temos oportunidade de entrar nela, pela graça redentora, é uma loucura. Por isso eu queria que você orasse ao Senhor. Eu aceitei Jesus no dia 10 de março de 1990. O pastor havia esquecido de fazer o apelo. Quando ele terminou, eu levantei a mão e falei: pastor, desesperadamente, eu quero esse Jesus. Nós vamos cantar essa canção agora. Enquanto nós cantarmos, eu queria que você que está aqui hoje, talvez distanciado da igreja, talvez por ignorância, fraqueza, você distanciou da vida da igreja. Mas há um convite aqui hoje. Há um convite aqui hoje. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para Jesus. Louvado seja Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são Maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante! rompendo em fé, minha vida Se revestirá do seu poder, rompendo em fé,
ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Baixe a sua cabeça aí onde você está. Eu queria desafiar você que veio aqui hoje e que quer se reconciliar com a igreja de Jesus. Você pode ser ousado, como eu fui há 33 anos atrás. Levantar a sua mão, dizer: eu quero servir Jesus, eu quero ser igreja, eu quero ser parte da família, parte do corpo, eu quero ser parte do templo do Espírito Santo. Talvez depois dessa reflexão você está dizendo: eu entendi a igreja, que é humana, que é o corpo de Cristo, mas é composta por pessoas como Pedro, pessoas cheias de falhas, cheias de dificuldades, mas que estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Quantos querem hoje reconciliar a sua vida com Cristo? Eu quero fazer uma oração para te ajudar nesse projeto. Coloca a mãozinha em seu coração e a igreja vai te ajudar. Pai, eu reconheço que a igreja é o teu corpo, que a igreja é a tua família, que é o corpo do teu filho, é o templo do teu Espírito. E que a única forma de entrar nessa família é espiritual, porque essa é a natureza da bênção. Essa é a natureza da bênção. E o âmbito dessa bênção é celestial. E a origem dessa bênção é o Senhor. Eu quero me arrepender e eu quero receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero reconciliar-me com o Senhor. Diga forte, igreja: eu quero reconciliar-me com o Senhor. Eu quero ser igreja pelo sangue. Quem está aqui hoje que fez essa oração não porque eu pedi, mas fez essa oração porque ela reflete o desejo do seu coração? Levante sua mão assim. Alguém nessa condição? Levante sua mão assim. Louvado seja Deus. Alguém? Cadê? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém que entendeu o propósito do Senhor para a igreja e quer fazer essa decisão? Há um envelopezinho aí embaixo, um cartãozinho. Eu queria que você preenchesse esse cartão, dizendo qual é a sua decisão. Você que está aqui na Igreja de Cristo Docks pela primeira, segunda, terceira vez, você que não é da igreja ainda, preencha esse cartão também, nos dizendo qual é a sua decisão. Se você quer conhecer mais a igreja, se você quer orar com a igreja, que a igreja ore por você, enfim, esse é a sua oportunidade. E agora, nós queremos orar. Coloque, deixa eu orar por você. Vamos todos orar pelos nossos irmãos que fizeram essa decisão, manifestamente, publicamente, ou de maneira mais velada. Vamos orar. Pai, nós abençoamos os teus filhos que hoje ousam servir-te, entrar-te na vida da igreja. Dá a eles, ó Deus querido, a alegria de viver essa vida plena na tua presença. Escreve seus nomes no seu livro, o livro da vida, e torne-os a tua igreja, o teu corpo e o teu templo. Aplauda Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer algo agora que é o registro
dos nascimentos. Quando uma criança nasce, a gente leva a criança no cartório para registrar. Quando uma pessoa nasce na igreja, a gente traz ele para batizar, para um testemunho público de que ele agora serve a Jesus. Sente por um instante. Eu queria que todos os batizandos viessem aqui, por favor. Todos os batizandos. Eu queria que enquanto eles estão vindo, me ajuda, irmãos, não se dispersem aí fora. Enquanto eles estão vindo, todos vocês devem aplaudir o Senhor pela vida deles. Aleluia. Pode subir aqui. Aleluia! Coisa linda. Hoje eu vim vestido a caráter para fazer igual a vocês, tá? Parabéns, sejam bem-vindos. Parabéns à família de Deus, ao corpo do Senhor. Deus abençoe. Eu vou abraçar eles agora antes deles se molharem, né? Olha o Juan. Olha a Júlia. Olha o cara. Gente, ó, a primeira internacional que nós vamos batizar, a venezuelana. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Olha, que coisa, hein? Aleluia. Gente, vou abraçar de dois agora. Deus abençoe, viu? Parabéns. Parabéns. Seja bem-vindo à família. Aleluia. Aleluia. Vocês estão certos de que Jesus encarnou nessa terra, morreu em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia? Que vocês estão recebendo o Senhor para ser parte da sua família, do seu corpo e também do templo espiritual que Ele está construindo nessa terra? Vocês testemunham publicamente que, uma vez pecadores, estão arrependidos dos vossos pecados? Então vocês estão aptos para batizar, porque a única condição para ser batizado, as duas únicas, é crer e se arrepender. Amém? Por isso que nós não batizamos crianças, porque elas não têm condições de crer e se arrepender. Nós vamos batizá-los agora. Podem descer, e nessa ordem aqui, eu queria que vocês se organizassem. Tiago, Elcares, Lidjane, Sofia, Maria Eduarda, Felipe Rocha, Fernanda de Melo, David Guilherme, Ana Gabriela, Elisa Alves, Júlia Ferreira, Beatriz, Cecília, Mateus de Souza Lima, Yuri Araújo Rosa, Arthur Gabriel Gomes da Silva, Daniel Monteiro, Daniel Fernando Lima e Juan Pablo de Oliveira. Amém? Nessa ordem aí que eu falei. Gente, aqui na Igreja de Cristo Dogmas, a gente costuma batizar, toda a igreja batizar. Todos nós participamos do batismo. E também as pessoas que são os pastores diretos, os líderes diretos dessas pessoas, ou mesmo os pais que queiram ajudar aqui no batismo do seu amigo, seu discípulo, enfim, você pode fazer. Amém? Cheguem para cá, irmãos. Pode chegar mais. Amém. Nós vamos ficar todos sentados, que eu acho que é mais fácil para ver, né? Sim ou não? Amém. O Ministério do Louvor vai nos conduzir aqui numa festa, porque é isso que nós fazemos. Nós somos festeiros. Amém? Nós vamos, nessa ordem aqui, gente, nós vamos batizar primeiro o Tiago, é isso? Vamos lá. Estendam suas mãos para cá. E todos vamos dizer, estenda a mão assim, por favor. Essa hora é muito importante. Eu queria que os irmãos que estão lá fora, venham para cá, entrem aqui. Digam assim: Tiago, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova
nova criatura sou. Gente, aleluia. Parabéns, Tiago. Nós vamos batizar agora a nossa primeira internacional. Nós vamos batizar Eucaris. É Eucaris na lista aqui. Vai lá, Liderjane. Tá. Liderjane Oliveira da Silva. Gente, estendam suas mãos assim todos e digam: Liderjane, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Agora sim, agora é o Cálice. Amém. Aplauda o Senhor pela vida dela. O nome dela tem tudo a ver, Eucaris, Eucaristia. Amém. Estenda as mãos assim todos. Gente, eu acho que vai ficar difícil se vocês ficarem tirando foto. Então fiquem em pé, acho que é melhor. Vocês podem olhar lá no telão também, tá bom? Podem ficar de pé. Estenda as mãos assim, a mão direita. Diga: Eucaris, nós te batizamos. Mais forte, nós te batizamos. Em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Agora nós vamos batizar a Sofia. Olha aí. Estendam as mãos e digam: Sofia, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora a Duda Maria Eduarda Pereira Mota. Estenda suas mãos assim e diga: Maria Eduarda, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, sepultados com Ele e ressurgimos com Ele também na sua ressurreição. O batismo é, meus irmãos, a morte, o sepultamento e a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso nós batizamos nas águas e não simplesmente com um pouquinho de água na cabeça. Nós vamos batizar o Felipe Rocha Braga. Levante as mãos. Diga: Felipe, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Gente, uma família inteira está sendo batizada aqui hoje. Aleluia. É o Felipe, a Fernanda e o Davi. Só a Evinha que não vai ser batizada ainda, porque ela é bebê ainda. Mas nós vamos batizar a Fernanda, amém? A mãe, a esposa. Diga: Fernanda, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo.
sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar o filho agora. Davi Guilherme de Melo Serra, Israel, Belém. Quer tirar o óculos, Davi? O Bernardo, que é o discipulador dele, o líder, vai batizá-lo. Diga: Davi, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, Nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora a Ana Gabriela dos Santos Silva. Estenda as mãos e diga: Ana, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos agora, depois do batismo, ceiar. E vocês vão ceiar tudo molhadinho, tá? Tudo bem? E nós vamos abraçar todos eles, amém? Amém? Então nós vamos batizar agora Elisa Alves da Silva. Todos digam: Elisa, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora a Júlia Ferreira de Souza. Estende suas mãos. Com força, diga: Júlia, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora a Beatriz Cecília Rabelo Moraes. Olha só quantas homenagens. Estenda as mãos assim. Todos digam: Beatriz, nós te batizamos em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, Nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora o Mateus da Costa Lima. Vai dar certo, Mateus. Estende as mãos assim. Digam: Mateus, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora o Yuri Araújo Rosa.
Nós vamos batizar agora o Yuri Araújo. Aí depois a gente... Diga assim: Yuri, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora o Arthur Gabriel Gomes da Silva. Todo mundo levante a mão assim e diga: é o Arthur, não é? É o Arthur Gabriel? É isso mesmo? Estenda as mãos e diga: Arthur, nós te batizamos em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Vamos batizar agora o Daniel Monteiro Souza. Estenda as mãos e digam: Daniel, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora o Daniel Fernando Lima de Souza. Nós estamos batizando aqui só 18 pessoas, vocês já estão cansados. E quando nós batizarmos 100, 200, amém? Nós já batizamos 99. Vamos chegar lá de novo, amém, irmãos? Digam assim: Daniel, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Nós vamos batizar agora Juan Pablo de Oliveira Rodrigues. O Juan será o último batizando dessa dia. E eu queria que nós nos preparássemos batizando, principalmente aqui na frente. Nós vamos fazer uma festa, celebrarmos ao Senhor, enquanto todos os irmãos, os voluntários preparem a ceia, porque nós vamos fazer a ceia agora, e eles vão participar da primeira ceia deles. Quem pode ceiar? Quem pode ceiar? Você, que foi batizado nas águas, que é a igreja, pode chegar à mesa do Senhor. Era isso, eu queria convidar o pastor Leandro para se preparar aqui. Diga: Juan, com a mão levantada, com força: Juan, nós te batizamos em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do conhecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou
já morreu pro mundo. Ah, aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura.